chamado. Então, creio que Deus há de usar da sua benevolência para comigo, para com todos nós aqui nesse lugar. 1 Samuel, capítulo de número 21. Vamos ler do versículo. Vamos ler do versículo de número 7 até o versículo de número 10. Quem achou, diga glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 21, do versículo 7 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra de Deus: E estava ali naquele dia, detido perante ao Senhor, um dos servos de Saul, cujo seu nome era Doeg, o edomita e o principal dos pastores do rei Saul. E Davi disse a Aimeleque: Não tens porventura aqui uma lança ou uma espada? Porque não tomei em minha mão a minha espada nem minhas armas, pois a ordem do rei era urgente. E o sacerdote Aimeleque respondeu: Tem sim a espada de Golias. Diga assim comigo: a espada de Golias. A espada de Golias, ela pode me servir. Tem aqui a espada de Golias, o filisteu, a quem tu vencestes no vale de Elá, ou no vale dos carvalhos. Está aqui envolta em um véu, detrás da estola sacerdotal. Se queres levar a espada, toma, porque aqui não há outra arma, porque aqui não há outra espada, senão essa. E disse Davi a Aimeleque: Não há outra arma, ou não há outra espada melhor do que essa. Dai-me essa espada. E levantou-se Davi naquele dia, e fugiu da presença de Saul, e foi até Aques, o rei de Gade. Coloque sua mão no peito, curva a sua cabeça, diga assim comigo: Senhor meu Deus, fala comigo, tenha misericórdia da minha vida, da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto que eu trago para que nós possamos meditar essa noite, é um texto não muito popular, lido por nós cristãos. Sabemos que o ponto principal aqui de ser analisado é Davi. Davi está na terra de Nob, em uma pequena cidade, onde na época em que ocorre o capítulo de número 20, 21, 22, até o 19, desde os dias de Eli, quando Samuel, o profeta, ainda é menino, muito moço, a qual a Bíblia chama de mancebo. A arca de Deus diz que foi roubada pelos filisteus, e a presença de Deus não está mais no meio da nação. E Cabote foi levada, foi tomada a glória de Deus. Sabemos que Davi recebeu uma promessa nos dias que Samuel é o sumo sacerdote que está liderando a nação. Diz que Deus o separa para que daqui a algum tempo, um tempo certo, ele possa presidir ou liderar a nação, levar ao povo de Deus a uma verdadeira adoração, para que seus corações possam ser reconectados à presença de Deus. E sabemos que quando Davi recebe essa promessa, melhor dizendo, ele tem por volta de 15 a 17 anos. Vai demorar muito tempo para que essa promessa possa se cumprir. Davi, quando vai assumir o trono, ele tem cerca de 30 anos.
ele passa de 13 a 15 anos para que essa promessa possa se cumprir em sua vida. Uma promessa que Deus fez ele ainda sendo muito moço. Uma promessa que Deus fez ele ainda sendo muito jovem. Vai demorar algum tempo para que essa promessa possa se concretizar na vida daquele que a Deus havia escolhido. Deus sempre tem um tempo, Deus sempre tem um projeto, Deus sempre tem uma rota, Deus sempre tem uma estratégia, Deus sempre tem os motivos, Deus sempre tem suas razões, Deus sempre tem suas vírgulas. E no meio de tudo isso, Deus também tem os Golias que foram levantados, não fisicamente um filisteu que se levantou, mas outros Golias em outros formatos, simplesmente para que Davi estivesse preparado para chegar no centro do propósito de Deus. Então Deus tem seus motivos, Deus tem suas ferramentas de uso, Deus tem seus Golias para levantar, Deus tem seus vendavais para surgir, para pairar na vida daqueles que têm uma chamada específica. Quando nós chegamos no capítulo de número 21, sabemos que Davi está fugindo do rei. Esse texto de 1 Samuel é muito curioso. Quando você pula para o capítulo de número 23, você vai ler o versículo de número 14. Diz que depois de uma conversa que ele tem com Jonatas, diz o versículo de número 14, do capítulo de número 23, que Davi vai habitar em desertos solitários, em lugares seguros, e habitando ele em um monte deserto. Diz que Davi, sendo escolhido por Deus, tendo não uma promessa, mas muitas promessas, vai habitar em lugares solitários, em desertos inabitáveis, para fugir de alguém que está ali perseguindo, que tenta tragar contra a sua vida. A Bíblia vai dizer que ele mesmo, sendo escolhido por Deus com muitas promessas sobre sua cabeça, vai fugir para os desertos solitários com medo dos ataques de Saul. Essa palavra é muito importante para nós. Nós que almejamos sonhos, muitas coisas em nossas vidas, que não é errado almejar sonhos, que Deus planeja e ministra em nosso coração, para que nós viemos viver baseado a esses sonhos, ou baseando-se em muitos sonhos que Ele ministra em nós. Quando Davi foge para o deserto, foge para desertos inabitáveis, lugares longe de onde Davi tem uma promessa para que se cumpra, de onde o lugar onde Davi tem um lugar para que ele possa viver aquela promessa. Quem está reinando agora é Saul, quem está sentado na cadeira que um dia vai ser de Davi, quem domina agora é Saul. Mas Davi tem uma promessa, e Davi está fugindo para longe da promessa. Davi está fugindo para longe do trono. Davi está fugindo para longe da cadeira. Davi está fugindo para longe do lugar onde um dia ele vai reinar. Só que Davi, que tem uma promessa de Deus, não uma, mas muitas, ele entendeu uma coisa: se Deus fez a promessa a ele, é melhor esperar a promessa de Deus se cumprir, embora seja longe da cadeira, embora seja longe do trono, embora ele se afaste, porque Davi nos ensina uma coisa: se Deus nos fez uma promessa, não é Saul que vai roubar a promessa de nós. Se Deus nos fez uma promessa, não é a cadeira que Saul está sentando que vai impedir que a promessa de Deus se cumpra. Deus tem promessas de Deus para o seu povo. Quem recebe essa palavra para ajudar esse pregador essa noite? Meu Deus, receba. Deus está ministrando sobre nós, que não é o afastamento que nós estamos lutando para não prejudicar a vida de Saul, não são as nossas limitações, não é nada, absolutamente nada, que vai nos afastar das promessas de Deus. Quando Davi foge, quando Davi recua ou vai para mais longe, Davi está dizendo para Saul uma coisa: eu não me preocupo com o lugar onde tu está agora,
Eu não me preocupo com o lugar que tu está sentado agora. Eu não me preocupo com as intenções do teu coração agora. Eu não me preocupo com a maldade que está em teu peito agora. Eu vou me afastar, eu vou para longe, mas eu sei que a promessa de Deus vai me acompanhar até os lugares solitários e inabitáveis. Vou repetir isso aqui: deixa a cadeira para quem gosta de cadeira, deixa a cadeira, deixa o trono para quem Deus não quer mais que ele sentado no trono. Se afasta, vai para longe, se consagra, te prepara, ora, busca a presença de Deus, porque quem tem promessa de Deus, independente do deserto que esteja, a promessa de Deus vai nos acompanhar. A presença de Deus, a promessa de Deus vai estar conosco em meio aos desertos. Saul pensa que tirando, ou que tentando tirar a vida de Davi, Davi vai perder a promessa. Saul pensa que perseguindo Davi, afastando Davi perto de si, a promessa vai ficar mais longe de ser cumprida. Quando você lê 1 Samuel, 2 Samuel, você entende que nas fugas de Davi, ele vai fugindo por desertos, cavernas, bosques, vales. Ele vai fugindo em lugares onde nunca, talvez, pessoas tinham andado. Ele se mete em cavernas. A Bíblia até fala da caverna de Adulão, onde ele passa ali algum tempo e reúne homens que são endividados, perseguidos da justiça, homens que são escravos, mas não querem viver como escravos. E diz que nessa caverna que se chama Adulão, que representa Adulão, a caverna que tem muitas entradas, que tem muitos caminhos dentro dessa caverna, que representa o Evangelho. O Evangelho nos dá muitas alternativas na vida para ser feliz, mas só existirá uma porta, uma única porta. A entrada de Adulão é a entrada que se chama Cristo. Davi vai viver em bosques, Davi vai viver em desertos, em cavernas, em vales, mas em todos esses lugares, Gabi, Davi vai ter um encontro particular com Deus. E é aí que ele vai escrever os seus salmos, dedilhando a Deus o que ele está sentindo naquele presente momento. Os afastamentos, as perseguições, as fugas que nós temos em alguns momentos de nossa vida nos traz para momentos como esses. Nos leva para vales, nos leva para bosques, nos leva em meio a cavernas, nos leva a desertos que nunca nós andamos antes, mas em todos esses lugares, Deus vai ter uma palavra nova para colocar na nossa boca. E quando nós passarmos por tudo isso, a nossa história vai servir de inspiração para outros que virão depois de nós. É para isso que serve o sofrimento de Davi. É para isso que serve as fugas de Davi, para nos ensinar que Davi não está preocupado com a cadeira de Saul. Davi está preocupado com uma coisa: em permanecer vivo e Deus cumprir a promessa dele. Davi está preocupado em permanecer vivo para que Deus cumpra a promessa dele em sua vida. Em meio a calúnias, em meio a perseguições, em meio a vendavais, em meio a cavernas, a desertos, a vales e a bosques, permaneça vivo para que Deus cumpra a sua palavra. Pode surgir o que aconteça, levantar o que levantar, pode acusar, criar isso, criar aquilo, permaneça vivo para Deus cumprir a sua palavra. Eu vou repetir de novo: permaneça vivo para Deus cumprir a sua promessa. Ah, pastor, não tenho ninguém, todos se afastaram de mim, eu estou só nessa caverna, em meu esse bosque, não tem amigo, não tem ninguém para me escutar, para me ver chorando. Você está vivo para Deus cumprir a sua promessa. Ah, pastor, ninguém me manda uma mensagem, ninguém me manda uma ligação, ninguém se lembra de mim. Permaneça vivo para Deus cumprir a sua promessa.
Davi nos ensina isso. Olha o que diz o restante do versículo 14, do versículo de número 23. E habitava em um monte no deserto de Zif, e buscava Saul todos os dias, mas Deus não entregou a Davi nas mãos de Saul. Quando nós estamos dispostos a viver a vontade, os sonhos de Deus, o projeto de Deus, por mais que o mal se prepare, por mais que o mal se organize, por mais que o deserto seja lugar onde facilmente nós não sairemos vivos dele, por mais que a perseguição seja grande, tanto no deserto como fora do deserto, Deus os esconde, para provar que Ele pode nos sustentar em lugares onde outros não sobreviveram. Deus nos sustenta em lugares difíceis, onde outras pessoas desistiram. Deus vai sustentar você. Em lugares onde pessoas abandonaram, Deus vai colocar você nesse lugar, para provar que você é escolhido de Deus. E por mais que Saul se levante, ele não vai achar você. Por mais que todos os dias Saul peleje, Deus vai guardar você. Levante a mão para cima para quem crê nessa palavra. Em lugares onde muitos desistiram, Deus vai semear você, para provar de que Deus é fiel em levantar aqueles que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Só quem quer viver os projetos de Deus, levanta a mão para cima, dê um grito de aleluia e dê um brado de vitória. Já disse aqui pregando, alguém um tempo passou uns meses congregando com a gente, lá na Cirandinha, acho que 3 meses, depois saiu, foi embora. Quando eu nas minhas visitas de casa em casa, perguntando por que não vai mais, porque, meu Deus, preocupado, orando, visitando, escutando mais do que falando. Nas minhas visitas que eu vou fazer em casa, eu escuto mais do que falo. E não me falava, não pastor, não dá certo, estou frio, depois eu vou, preciso resolver uma coisa em minha vida, depois eu vou. Pastor, tenho algo para resolver em minha vida, depois eu volto para a igreja. Eu disse amém. Quando quiseres voltar, a igreja está aberta, eu, a Josi, os irmãos, para receber sua família de volta. O tempo se passa, alguém me procurou e me disse, pastor, fulano e Beltrano não vai mais para a igreja com a família, porque diz que aquela igreja, a igreja do Senhor, não vai passar daquele cajueiro. Não vai mais para lá porque não vai passar daquele alpendre. Até disse, pastor, que vai para outra igreja, porque se você demorar muito tempo ali, aquele alpendre vai cair em cima da sua cabeça. Eu anotei, está aqui no esboço. Quando eu estou orando, Deus me lembra das coisas que eu passo. Saí muito triste, fui numa visita em outra casa, para ajudar outra irmã, e a irmã me falou isso. E eu saí angustiado e disse, meu Deus, eu creio que se o Senhor nos trouxe para cá, que se o Ednael passou tudo o que ele passou aqui, não foi à toa. Se o pastor Fernando passou o que passou aqui, saiu doente, ele não passou à toa. Se o Valderi fez o que fez aqui, ele não fez à toa. Se eu deixei pai, mãe, minha esposa deixou pai, mãe, irmãos, amigos, nós não viemos para cá à toa. E Deus ministrou isso ao meu coração. E eu tenho meu caderno de promessas lá em casa. Eu rabisco eles e anoto a data, o dia e o mês e o ano. Aí hoje, quando eu estava lendo, eu me lembrei disso. Fui atrás do meu caderno, eu me lembrei que Deus me disse naquele dia, você vai prosperar e viverá, e você vai frutificar em lugar
lugares onde outros não conseguiram. E eu quero ministrar isso sobre a igreja que Deus me deu para cuidar. Você que tem pai aqui que não foi a figura de pai para você, você que é filha e tem a figura de sua mãe que não foi mãe para você, quando você casar, você vai ser melhor do que tua mãe. Quando você casar, filhão, você vai ser melhor do que o teu pai. Você viverá os sonhos de Deus em lugares onde muitos não conseguiram viver. Você vai viver a 30, a 40, a 50, a 60, a 90, a 120. Deus usará a tua vida. Você será o referencial da glória de Deus na terra. Deus não fica devendo nada para ninguém. O decorrer da história vai, né? Porque o que Deus não me revela, os outros contam. Depois eu fiquei sabendo, era com medo de roubar o carro. Porque o carro era novo, iam roubar meu carro. Não roubaram, graças a Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza: eu estou prosperando em um lugar onde muitos disseram, não vai prosperar, não vai passar desse alpendre, não vai passar do cajueiro. Se esse cajueiro morrer, já era. E chegaram dizendo: pastor, vai dar certo. Eu me lembro que quando estava para a gente se mudar aqui, o Levi lembra, a gente trocou a Topic na mesma semana. E na mesma semana a gente fez um culto de casais. Se eu não me lembro, foi o pastor Gileade Santana que veio pregar aqui. A gente se mudou. Aí eu comecei a chorar lá em casa, dizendo: meu Deus, tu é fiel para cumprir as tuas promessas. Eu creio que vocês que estão aqui estão presenciando algo que nasceu no coração de Deus. Sabe por quê? Porque homem não abre igreja. Eu vou repetir isso aqui: homem não abre igreja. Quem abre igreja é Deus. Quem abre igreja é o dono da igreja, e Ele coloca homens para tomar de conta. Então, meu querido, quem abriu esse lugar foi Deus, e Deus colocou homens incapacitados para tomar conta daquilo que Deus abriu. Então eu quero dizer para a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Vou repetir isso aqui para o inferno ouvir: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Homem não abre igreja. Quem abre igreja é o dono da igreja, e ele coloca homens para tomar conta da igreja. Porque tem muita igreja que fecha e abre, é porque quem abriu foi o homem. Porque tem muito pastor que às vezes comete essas coisas e escandaliza a igreja, porque quem abriu foi o homem. Já passamos por tantas coisas. Eu me lembro de Davi. Nas minhas crises emocionais, nas nossas crises, todo mundo tem. A gente faz como Davi, a gente foge para os bosques, para as cavernas, para longe daquilo que nos sufoca. Davi está fugindo para longe de Saul, porque Davi está dizendo: eu vou viver as promessas de Deus, mas o mal está me sufocando. Escute isso aqui: quando o mal estiver sufocando a sua vida, quando o mal aparentemente for maior do que tua promessa, mergulha no deserto do descobrimento do Deus que te fez a promessa. Davi conheceu mais de Deus nas cavernas, nos desertos, nos vales e nos bosques, do que ele conheceu Deus sentado na cadeira. O lugar da intimidade não é no trono. O lugar da intimidade não é simplesmente na bonança. O lugar da intimidade não é simplesmente como diz o cearense, na face da carne seca. O lugar da intimidade, do descobrimento de quem Deus é, são nos vales, nos bosques e nos desertos. Davi, nessa fase que está vivendo de perseguição, ele se faz lembrar a si mesmo, em muitos salmos que nós lemos, que ele entende que viverá algo grandioso para a glória de Deus. Davi faz menção em muitos de seus salmos
que ele é convicto, que ele tem certeza que viverá algo grande para a glória de Deus. Saul tentava matar Davi. Davi suportava tudo isso. Davi suportava todo esse flagelo de perseguição, porque Davi sabia que a promessa que Deus havia lhe feito, ela o acompanharia ou seguiria a sua vida, para onde ele colocasse o seu pé, a promessa estaria sobre os seus ombros. É nesse tempo de perseguição, é nesse tempo de luta que Davi está passando, que Deus vai levantar um príncipe chamado Jonatas. Deus levanta um príncipe de sangue azul, filho de Saul. Deus levanta um príncipe chamado Jonatas, para ajudar um plebeu chamado Davi. Na época de Saul, na época de Davi, na época da monarquia, existia 3 classes de pessoas. Existiam os escravos, os plebeus e os nobres. Os escravos eram homens endividados. Os escravos eram filhos dos escravos. Os plebeus eram aqueles que tinham uma condição mediana, que não deviam a ninguém simplesmente o tributo. Era alguém que fazia parte da sociedade, que vivia do campo, das feiras, do comércio local. Esses eram os plebeus. Os nobres eram os da linhagem real. Quando eu digo que nesse tempo de perseguição, Deus vai levantar um príncipe para ajudar um plebeu que não tem nada a ver com o trono. Isso aqui é totalmente magnífico quando Deus me fez entender isso. Deus levanta um príncipe para ajudar um plebeu que tem promessa, para que Davi entendesse como era que um príncipe deveria reinar fora da cadeira. Davi vai aprender com Jonatas o que ele não aprendeu, nada de valoroso com Saul. E eu quero ministrar algo no seu coração que eu tenho pedido, para que Deus nunca deixe de ministrar em minha vida. Eu quero aprender mais embaixo do que sentado aqui em cima. Eu creio que o espírito de Jonatas tem muito mais a nos ensinar aqui embaixo do que o espírito da exaltação de Saul aqui em cima. É bem verdade que quando Jesus, a palavra de Deus está dizendo, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 13 ao 17, diz que deixando Jesus a região da Galileia, foi para os limites do Jordão, para se batizar por João Batista. E quando João Batista estava perante ele, Jesus disse: batiza-me. E João Batista reluta, dizendo: eu não posso batizar a ti, tu vens a mim, é eu que careço ser batizado por ti, tu é o Messias. Aí Jesus levanta a voz e diz: ô João, é necessário que tu me batizes, para que cumpra a palavra do Deus vivo. E diz que o João Batista o batizou, e diz que quando Jesus levanta das águas, o céu se abriu, Espírito Santo em forma corpórea de pomba desceu sobre a cabeça dele, e ecoou uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem eu tenho uma alegria, em quem eu me comprazo de ser pai dele. Oh, glória a Deus. Mas por que isso aconteceu? Porque Jesus desceu, porque Jesus veio até o Jordão, porque Jesus é o lugar da passagem. Jordão no original significa o lugar da passagem. Jesus está deixando ali a sua história de filho de homem, e vai se manifestar ao mundo como autor e consumador da nossa fé. Ou seja, nós aprendemos mais embaixo do que estando na parte de cima. Quando você estuda o capítulo 20, você aprende que Deus vai usar a vida de um príncipe para ajudar a vida de um plebeu chamado Davi. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, diga assim para ela: nós podemos aprender mais aqui embaixo do que lá em cima. Dá para aprender com o príncipe, em vez de aprender com o rei que não tem mais o Espírito de Deus. Deus coloca Jonatas em sua vida. No versículo de número 41, fala de despedida.
fala de sofrimento de duas pessoas que fizeram uma aliança. Jonatas acredita nas promessas de Davi, e Davi acredita em tudo aquilo que Jonas profere em sua pessoa. O versículo de número 41 vai dizer: e depois que o rapaz se foi, Davi se levantou do lado do sul, inclinou-se 3 vezes em terra, prostrando seu rosto, e beijaram-se um ao outro, Jonatas e Davi. E Davi chorou de maneira copiosa. Esse texto aqui, há um tipo de pessoas na sociedade que tem uma opção sexual diferente da correta, do padrão bíblico, que creem, diz afinco, que tanto Davi como Jonatas eram homossexuais. Esse beijo aqui do versículo de número 41 está falando de um beijo de despedida. Era um beijo no rosto. Se esse grupo de diferente crença, ideal, que crê em uma opção sexual diferente, crer que Jonatas e Davi tiveram um beijo na boca, então é verdade que Judas, quando vai entregar Jesus no Getsêmani, Judas também beija o Senhor Jesus na boca. Esse beijo aqui, a qual a Bíblia está retratando, tanto o de Ruth como com Orfa, o de Noemi com Orfa, no Antigo Testamento, quando eles estão indo embora da terra de Moabe, de Orfa e Noemi, a sogra e a nora, o beijo de Judas com Cristo, o beijo de Jonatas com Davi, é um beijo de despedida. E beijo na Bíblia tem muitos significados, vou falar de 2. Primeiro significado de um beijo na Bíblia, significa aliança. Diga comigo, beijo significa aliança. Quando Jonatas beija Davi, Davi beija Jonatas no rosto, ele está indo para um lado e Jonatas está voltando para casa, Davi está fugindo. Davi está dizendo para Jonatas, Jonatas está dizendo para Davi: nós podemos até ir para lados opostos, mas a nossa aliança perante Deus continua de pé. Então, querido, se você tem amigo, valorize a aliança que você fez com ele. Amigo não tem a necessidade de simplesmente viver perto um do outro. Você lembra de João capítulo de número 11? Lázaro morreu, Jesus está a quilômetros de distância e Jesus fica sabendo. Ou seja, amigo não é só aquele que está perto, amigo é aquele que realmente sabe que acontecer algo comigo e ele se comove com aquilo que eu estou passando. Isso é o verdadeiro amigo. Segundo lugar, o que é que significa beijo? Beijo também significa limite. Quando eles dão um beijo no rosto, eles estão dizendo: a nossa aliança, a nossa amizade, com um beijo simboliza isso. Ele está vindo até aqui. Você lembra quando Orfa e Noemi estão se despedindo, estão deixando a terra de Moabe? Diz que Ruth inste Noemi para que ela não peça para que ela fique. Ela vai. A segunda nora, chamada Orfa, diz: eu vou voltar para trás, eu vou voltar para a terra de Moabe. Ela dá um beijo no rosto da sogra. Ela está dizendo: a nossa amizade, a nossa aliança, o nosso amor para mim só vem até aqui. Quando Jonatas e Davi dão esse beijo no rosto, eles estão dizendo de outra maneira: temos que nos separar por um tempo, amigo, mas até aqui a nossa amizade continua a mesma. Não são as dificuldades ou discordâncias que vai diminuir o tamanho da nossa amizade. Davi está fugindo, Jonatas está ficando. A dor de Jonatas é a fuga de Davi. Olha o que diz o versículo número 43. 42. E Jonatas disse a Davi: vai em paz, porque ambos juramos perante ao Senhor, dizendo: o Senhor esteja entre mim e entre ti, entre a tua descendência e a minha descendência, para todo sempre. E Davi se levantou e foi embora, seguiu o seu caminho. E Jonatas entrou e voltou para a sua cidade.
A nossa amizade tem que ser a mesma. No meio a separações, no meio a discordâncias, no meio a partidos políticos. Eu tenho amigos melhores do que até amigos que pensam como eu penso, que têm uma ideia de política diferente. Eu tenho uma convicção de política diferente. Amigos meus têm uma convicção política diferente, e nem por isso deixam de ser meus amigos, e eles não me consideram como se não fosse amigo deles, porque as minhas lacunas ou as nossas divisões não podem quebrar a nossa aliança. As nossas amizades não podem ser quebradas pelaquilo que eu acredito, porque muitas vezes o que eu acredito é certo para mim, mas é prejudicial a terceiros. Quando Davi vai fugindo, ele vai chegar até a terra de Nob. Quem preside aquele lugar, quem lidera espiritualmente é Aimeleque. E não existia templo ainda, Davi nem começou a reinar. Quem vai construir o templo é Salomão. A arca não está no meio de Israel, a arca está em poder dos filisteus. Só quando Davi assumir o trono é que ele vai resgatar a arca e vai tirar da casa de Abinadab. Depois vai passar 3 meses na casa de Obed-edom. Só daqui uns anos é que a arca vai ser trazida de volta. Na terra de Nob, o que é que existe? Um lugar de adoração. Diga-se comigo, na terra de Nob, no meio da fuga, diga, no meio da fuga, existe um lugar para me adorar a Deus. Você pode fugir, você pode cansar, você pode até estar cambaleando. Saul pode até estar no teu encalço, Saul pode até estar aí com a lança dele te perseguindo, mas Deus vai preparar um lugar para que ele possa ser adorado. Deus não fica sem ser adorado por aquele que realmente tem amor para com Deus. Deus vai preparar um lugar para você se encontrar com ele. Diz que ele vai parar na terra de Nob. Quando ele chega na terra de Nob, diz que o sacerdote Aimeleque pergunta, versículo número 1: como vens tu? Porventura ninguém vem contigo? Com quem tu vem, com quem tu chegastes? É o que ele está dizendo. Quem foi que veio contigo até esse lugar? Quem é que está contigo aqui nesse lugar agora? E Davi diz, não, vim sozinho. Porque tem deserto, eu já disse aqui, que a gente passa, que a gente vai ter que passar sozinho. Que só quem vai nos entender de verdade é Deus. O marido não vai entender, a esposa não vai entender, o pai não vai entender o filho, o pastor não vai entender, o melhor amigo não vai entender, mas no meio desse deserto que a gente às vezes vai ter que passar sozinho, não são todos. Tem desertos que passam nós e a família toda. Tem desertos que passam a igreja toda. Tem desertos que passam a cidade toda. Tem desertos que passam um país todo. Mas tem deserto que passamos sozinho. Mas é nesse mesmo deserto que a gente vai ter uma oportunidade nova de se encontrar com Deus. Tem deserto que a gente tem que passar sozinho, mas nunca ficaremos sem se encontrar com Deus. E a Bíblia é fascinante. Um homem que tem promessa, um homem que está se encontrando, tendo particularidades com Deus, um homem que tem muitos livramentos da parte de Deus, ele vai mentir dentro de um lugar sagrado. Diga assim comigo, Davi mentiu dentro de um lugar sagrado. Os crentes mais antigos dizem que mentir dentro da igreja é pecado 2 vezes, né? Foi o que Davi cometeu. Só que quando eu leio a Bíblia eu fico fascinado por causa disso. A Bíblia não esconde a falha de ninguém. A Bíblia não esconde os erros de ninguém. E Davi ele mentiu, Davi ele pecou, Davi errou. E nós que servimos a Deus, por mais promessa que eu tenho, por mais promessa que você tem, eu estou sujeito a pecar caminhando com Deus. Por mais intimidade com Deus que eu tenha, Darlan, eu estou sujeito a pecar perante a face do meu Deus.
Resultado de tudo isso, Deus perdoa Davi. A promessa se cumpre. Ele se torna rei, se senta na cadeira, preside e vive os sonhos, os projetos de Deus. Mas a consequência da sua mentira, a consequência do seu pecado é irreparável. Alguém mandou essa semana para mim uma história muito interessante de um rato. Colocaram um ratinho em cima de um recipiente, onde tinha migalhas de pão, e disse que esse rato comia, e esse recipiente era de vidro. E diz que o rato comeu tanto, ficou barrigudo, o ratinho foi comendo, chegou até no fundo do recipiente de vidro. E quando chegou no fundo daquele recipiente de vidro, que era liso, as suas garras não deixaram ele subir de volta. E lá estava no final do resumo dessa história, o que nós aprendemos com isso? Que tem erros em nossas vidas que nós cometemos que são irreparáveis. Deus até pode nos perdoar, porque Deus perdoa, sem sombra de dúvidas. Se houver arrependimento, Deus perdoa, amém? Mas tem consequências que são irreparáveis. O que foi que aconteceu, pastor, com a mentira de Davi? Ele mentiu. Abra comigo a Bíblia no capítulo de número 22, versículo 18. Diz que por causa da mentira de Davi, Saul dá uma ordem a um homem chamado Doeg. E diz que Doeg mata a família de Aimeleque. Mata os bois, versículo de número 19. Capítulo 22, versículo 19. Diz que Inobe, a cidade dos sacerdotes, foi Doeg e feriu a espada tanto homens como mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos, ovelhas, e tudo feriu ao fio da espada. Versículo 18, para você entender a consequência da mentira, do pecado de Davi. Então disse o rei a Doeg: volte e arremete contra os sacerdotes. E voltou Doeg, o edomita, e acometeu os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Ou seja, Doeg matou 85 sacerdotes do lugar onde em Nob existia um lugar onde Deus era adorado. Em Nob, 85 sacerdotes, mulheres, crianças, recém-nascidos de colo, jumentos, vacas, bois, ovelhas, morreram a fio da espada por causa da mentira de Saul. Queria que você colocasse a mão no seu peito agora. Isso Deus ministrou em minha vida. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, repita comigo e diga assim: meu Deus, me ajuda a falar a verdade, a viver a verdade, a amar a verdade e caminhar pela mais pura verdade. Davi, quando peca, a consequência é irreparável. Morrem 85 sacerdotes, as famílias dos sacerdotes, as crianças daquele lugar, os animais daquele lugar, simplesmente por causa de uma mentira. E nós entendemos que quando nós quebramos princípios no reino de Deus, os princípios mais na frente nos quebram. Todas as vezes que eu quebro princípios no reino de Deus, os princípios de Deus mais na frente nos quebram. Você lembra que quando a Bíblia está dizendo que um rei chamado Belsazar, o filho de Nabucodonosor, está fazendo uma festa, e diz que ele traz os utensílios sagrados para beber no cálice, para comer ali nas taças, para beber nas taças, comer nos garfos, nas colheres, nos pratos. Diz que ele está comendo, bebendo, e pela madrugada, quando ele está bem bebum, com vinho, diz que aparece uma escrita na parede da sala real do banquete, uma escrita em uma língua estranha que diz Mene, Mene, Tekel, Peres, Mene, Mene, Tekel, Persi. Está dizendo
dizendo lá: pesado fostes na balança e foi achado em falta de peso. Diz que naquela mesma hora Daniel é chamado, ele interpreta a escrita e diz que Belsassar morreu. Por quê? Porque todas as vezes que eu quebro os princípios de Deus, os princípios mais na frente me quebram. Então crente não nasceu para viver quebrando princípio que Deus estabeleceu. Viva os princípios que Deus estabeleceu sobre nós, e você viverá os sonhos de Deus em sua vida. Eu não me esqueço de um irmão de uma determinada igreja que foi visitar a casa da irmã Leonete. Estava com o seu Luiz e o Luiz filho e a Leonete. Falava muito e vinha aqui e disse: eu vou para pregar. Avisa o pastor que no dia que eu for, eu vou para pregar. E ele é um dia aqui na igreja, um dia no outro ali, outro no, ali. Eu acho que ele incorpora o espírito de Caim. Ele é andarilho, ele vaga. Ele não tem canto certo. E o Luiz filho, seu Luiz, perguntaram para ele: o meu irmão é submisso a seu pastor? E ele disse assim: submissão é uma palavra muito forte. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: quem criou esse negócio de submissão foi esse Deus que você se entregou a ele, não foi pastor. E crente que não cumpre princípios, crente que bula os princípios de Deus mais na frente, escute isso aqui: os princípios de Deus quebrarão você. Uzá vai tocar na arca, é certo que ele, com certeza, o filho de Abinadab, Beto, com 20 anos a arca na casa de seu pai, com 20 anos, ele deve ter espanado a arca, ele deve ter limpado, polido a arca, com certeza. Mas no dia que ele está na eira de Araúna no hebraico significa lugar onde as coisas tropeçam. Diz que quando ele está na eira de Araúna, os bois tropeçam. E diz que ele vai tocar na arca. E tem coisas em nossa vida que Deus quer realmente fazer do jeito dele. E nós não podemos ter a mesma intimidade que a gente tem aqui dentro. Nos comportarmos da mesma forma aqui do lugar de fora, aqui do lado de fora. Tem gente que pensa que a mesma intimidade que ele tem aqui com Deus, aqui no secreto, é aquela mesma intimidade que ele tem que ter aqui fora. Tem gente que às vezes vai orar, diz assim: ora aí por irmão. Ele fala, ele diz assim: meu Deus, o irmão, Senhor, ele bebeu, Senhor, ele se prostituiu, o miserável velho, o amaldiçoado velho, Jesus perdoa ele, é o infeliz, mas tem misericórdia, Jesus. Intimidade, aprenda a orar. Em particular é uma oração. Em intimidade é uma oração, é um jeito. Em público é outro jeito. Não quebre princípios, embora você não goste. Deus te criou, te trouxe para cá para você obedecer o que Deus estabelece. E crente que não obedece não está apto para o reino de Deus. Coloque sua mão no peito e diga assim: meu Deus, me ajuda a te obedecer. Você pensa que eu gosto de obedecer algumas coisas que Deus impõe? Eu não gosto. Mas o que é que eu faço? Eu baixo a cabeça, porque Deus é soberano e Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Ai de mim se não obedecer a Ele. E nós somos provados por Deus quando nós obedecemos, quando não tem ninguém nos vendo. É fácil o nego obedecer o pastor, é fácil o nego ser íntegro na frente da Gisele, que é a sua esposa. Difícil é nós sermos íntegros fora, em um lugar onde não tem ninguém nos vendo. É aí que está o verdadeiro servo. O verdadeiro servo, ele obedece e faz em oculto, porque ele entende o valor do serviço para Deus e não para o homem. Davi vai entender que o resultado da sua mentira tem prejuízo. E quando ele chega no templo de Nob, ele chega fazendo uma pergunta: tem alguma arma para que eu possa usar aqui? Tem alguma arma, tem alguma espada? Ele diz, versículo 8, tem alguma lança, tem alguma espada para que eu possa usar?
Tem uma lança, tem uma espada, tem alguma arma para que eu possa usar? Sabe o que Aimeleque diz? Tem sim. A mesma espada que tu usou para derrotar Golias. Levante a mão para cima, diga assim comigo: a mesma espada que serve para o ímpio, também serve para a minha vida. Pegou aí? A mesma palavra que você prega para o ímpio, é a mesma palavra que vai servir para você. Não tem esse negócio, é um sermão para ele, é um sermão para ela. O mesmo pau que canta em João, canta em Francisco. A mesma lapada que é em Raimundo, é em Maria. A mesma palavra, a mesma espada que é para o ímpio, é a mesma espada que Deus usa para reger a vida dos seus filhos. Então, queridão, é a mesma espada, não existe duas, só existe uma palavra no reino de Deus. Receba a palavra, essa palavra é digna e fiel de toda aceitação, é a palavra que nos garante a vida eterna. Não existe duas palavras. Eu me lembro que eu me entreguei a Jesus, escute, já falei aqui. Me entreguei a Jesus no dia que o pastor Antônio fez isso. Eu não entendi nada que ele pregou. Ele falava em língua, um negócio. Eu me lembro de uma coisa, no dia que ele fez o apelo, aceitei Jesus, dele fazendo isso aqui. Eu me lembro. Angapé, uns Kung Fu, negócio. Eu me lembro disso. Uma das poucas coisas que eu me lembro. Uma das poucas, umas calças social bem frouxas, zona. Tomara que ele não veja. Me lembro disso. Fui me entreguei a Jesus, Levi. Mas um dia que o pastor Antônio pregou sobre Zaqueu, que era ladrão. Ele diz, eu roubava muito lá onde eu trabalhava. Ainda ensinei 4 a roubar como eu roubava. E quando ele disse assim, Zaqueu era ladrão no domingo lotado. Zaqueu era ladrão. E ele era bem pequenininho e se escondia. Foi nesse dia que eu entendi que eu precisava me arrepender. Porque só existe uma espada. Quando Davi chega dizendo lá em Aimeleque, ô filhinho, ele diz assim, ô sacerdote Aimeleque, tem uma espada para que eu possa usar, porque eu saí em fuga. Aí Aimeleque diz, não, só tem uma espada, a mesma espada que tu derrotou o filisteu. Levante a Bíblia para cima, pelo amor de Deus, levante a Bíblia para cima. Essa espada que vai reger tua vida, essa espada que deu vitória a você lá atrás, essa espada que fez você vencer o pecado que lhe assolava lá atrás, essa espada que vai te levar adiante, essa espada que vai levar até a cidade de Gate, essa espada que vai levar até a cidade de Quis, essa espada que vai te levar até a cidade dos filisteus, essa espada que vai nos libertar da opressão de Saul, é essa espada que nos garante a vitória. Não existe. A gente estuda teologia, irmão. Que estuda um monte de coisa. Quanto mais teologia a gente descobre, a gente tem duas coisas. Que a gente não sabe de nada. E quem sempre está com a razão é a Bíblia. Então não existe duas palavras. Não existe duas espadas. Só existe a espada de Golias. O curioso é porque nós não sabemos quem leva essa espada para lá. Sabemos que quando Davi derrota Golias, ele pega a cabeça e leva. Não sabemos onde está a fonda. Não sabemos onde está a alforge, onde ele bota 5 pedras. Não sabemos onde está a espada. A Bíblia relata que a espada está em Nob, na terra de Aimeleque. Não sabemos quem levou essa espada para lá. Não sabemos. A Bíblia não conta. Mas eu entendo uma coisa. Que o Deus que nós servimos, Ele é tão benevolente, misericordioso e grandioso, que Ele guarda por nós a verdadeira espada quando nós desprezamos ela, irmão Hélio. Para o dia que nós mais precisamos, quando nós não temos mais ferramentas na mão, Helhão, Deus está dizendo, receba a espada.
Deus está dizendo, está aí a espada na mão, receba a espada. Receba essa palavra essa noite aqui para você. Receba a espada. Tem dia que você não dá nada por ela. Tem dia que você está agarrado por ela. Tem dia que você morre por ela. Tem dia que você chora em cima dela. Tem dia que você confia nela. Mas tem dia que você abandona a espada. Mas o Espírito Santo, o Aimeleque está sempre lá. O Espírito Santo, o Aimeleque está sempre guardando a espada, dizendo, cedo ou mais tarde, ela vai precisar da espada. Levante a mão para cima, levante. A espada de Deus está aí. A espada de Deus está na tua mão. Persevera na fé. Não desanima não, porque tem espada de Deus na tua mão. Aimeleque está te dando a espada essa noite. E Saul não vai roubar a tua vida. Tem espada de Deus na tua mão. Tem gente que a gente diz que a gente não dá nada pela espada. E o Espírito Santo vai lá e guarda a espada para nós. Aimeleque é essa representação. Segunda lição que nós aprendemos desse texto magnífico. Aprendemos uma lição importantíssima. Perguntamos esse texto. Que quando Davi chega na terra de Nob, aprendemos à luz desse texto que a espada aqui, Uzias e Davi, era uma espada que ele havia usado lá atrás, mas era uma espada que estava esquecida, uma espada que estava enferrujada, era uma espada que estava atrás do véu, por detrás da estola sacerdotal, ou do éfode, como diz o versículo 9. Está detrás do éfode, está detrás da estola sacerdotal. Davi é a representação, a tipologia de um Cristo no Antigo Testamento. E essa estola sacerdotal, o éfode, era usado quando o sumo sacerdote ia entrar na presença de Deus. E diz que Davi chega depois de um tempo. Ele tem cerca de 27 a 28 a 29 anos aqui no capítulo 21. E Davi é um tipo de Cristo que agora ele chega. E ele pergunta a Aimeleque, tem espada, tem arma para que eu possa usar? Davi é um tipo de Cristo, a estola está por detrás. A espada está por detrás do éfode, da estola sacerdotal. Só o sacerdote poderia pegar aquele éfode. Davi chega e diz, eu preciso de uma espada. É a tipologia de Cristo. Jesus chega ao mundo como filho do homem, nascido de dores, como um broto, foi crescendo em uma terra seca, ninguém viu beleza alguma nele, atrativo algum. Era semelhante a alguém que se virasse o rosto para que não visse. Mas ele chega em Israel, ele chega na humanidade e diz, eu vim atrás da espada, eu vim atrás da cruz, eu vim atrás do madeiro para que eu possa empunhar e caminhar por esse mundo, para viver as promessas que o meu Pai me fez. Vou repetir isso aqui, Jesus vem ao mundo e pergunta, eu vim para agarrar a cruz, eu vim atrás da espada, eu vim atrás do madeiro, para viver as promessas de Deus neste mundo. Quando Davi chega na terra de Nob, ele diz, eu preciso da espada, eu preciso de uma arma. Nós estamos aqui por causa do sacrifício do Filho do Deus vivo, o Jesus Cristo de Nazaré. Ele sim agarrou a cruz, ele agarrou a espada, e não era outra espada, era a espada que tinha que ser dele, era a espada que nos daria a verdadeira liberdade. E o que é que acontece depois, pastor? Quando você abre a Bíblia, sabe o que é que acontece? A Bíblia diz que com essa mesma espada, ele vai libertar a cidade de Keila, ele vai libertar a cidade de Keila das mãos dos midianitas. O capítulo de número 23 diz que ele derrota a cidade de os filisteus que estão sitiando a cidade de Keila e dá libertação àquele povo. Jesus nos deu a verdadeira libertação em meio ao castigo dos filisteus. Jesus nos deu a verdadeira libertação deste mundo. Davi é a representação de Cristo.
Fique de pé em nome de Jesus. Terceira lição que nós aprendemos: que uma espada tirada do lugar do esquecimento, escute isso, uma espada enferrujada, tirada do lugar do esquecimento, ela ainda pode nos dar muitas vitórias. Uma espada esquecida, uma espada rejeitada, ainda pode nos dar vitórias novas no tempo de hoje. Eu não sei você, mas quantas promessas eu venci com essa espada na mão. Minha primeira Bíblia, por isso que eu trouxe ela. Eu tenho 18 Bíblias, essa é a minha primeira Bíblia. Eu ganhei na Universal, quando eu fui drogado para lá. E alguém me deu essa Bíblia e disse: Deus tem uma promessa na tua vida. Uma espada esquecida, tirada do seu lugar de ferrugem, pode nos dar vitórias novas nos dias de hoje. Levanta a tua Bíblia para cima, levanta. Tem gente que nem traz a Bíblia para o culto. Não abandone a tua espada. Quando o mal vier, quando o deserto vier, sabe para onde foi que Davi levou essa espada? Para o deserto. Depois do deserto ele chegou em Keila, a cidade que estava sendo sitiada. Não é porque você tem a espada que não vai ter mais deserto. Mas é nos desertos que você vai olhar para a espada e vai dizer: se eu derrotei Golias, o deserto não vai me derrotar. Quantas vezes eu já orei com essa Bíblia na mão, eu e a Josi, quando a gente brigava muito no começo do casamento. A espada. Essa espada tem que ter as tuas lágrimas dentro dela. Essa espada tem que ter rabiscos nela. Essa espada tem que ter a marca da tua mão, tem que ter a digital dela, a espada. A espada não pode ser esquecida. Não existe outra espada. Quando Aimeleque dá uma injeção de realidade a Davi, Aimeleque dá um up na vida de Davi, na mente de Davi. Davi diz no versículo de número 9: dá essa espada para cá, porque não existe outra igual a essa. Versículo 9: dá essa espada para cá, porque não existe espada semelhante a essa. Ela pode nos dar a verdadeira vitória. Curva o teu peito, abraça a Bíblia assim, ó. Curva a tua cabeça assim, coloca a Bíblia no peito, fecha os teus olhos e faça uma oração comigo. Deus nos ajuda, Pai. Nos ajuda a te obedecer, nos ajuda a ser fiel a Ti. Nos ajuda, Senhor, a vencer a mentira. Nos ajuda a vencer o medo. As diferenças, Senhor. Tira a inveja do nosso coração. Isso aqui é para quem é crente. Essa oração é para quem é crente. Senhor, tira a ambição pela cadeira, pelo trono, porque eu sei que o que é meu eu viverei. O mal está me perseguindo porque tem inveja de mim, mas eu não tenho inveja do que o meu inimigo tem. Eu quero viver o que Tu planejou para mim. Livra-nos, Senhor, guarda o nosso coração. Não existe duas espadas, apenas uma espada. Eu falo por mim, Senhor, não me deixa quebrar os Teus princípios. Eu quero viver os Teus princípios. Senhor, eu não quero, Senhor, deixar com que Saul roube a minha alegria e a minha esperança. O que é de Saul é de Saul. O que Saul perdeu, quem perdeu